ouvintes! Está começando agora mais uma edição do programa Entrevistas DPE aqui na Rádio Defensoria. Eu sou Gislaine Teixeira e te convido a ficar com a gente para bater um papo sobre assuntos importantes e interessantes, preparados com muito carinho pela nossa equipe. Então já sabe, né? Fica por aí, aumenta o volume e obrigada pela sua companhia. Hoje nós vamos falar sobre a tarifa social de água e como a Defensoria pode garantir esse direito a você. Você sabia que existe um benefício que pode reduzir pela metade a sua conta de água? É a tarifa social de água e esgoto, um direito garantido por lei para famílias em situação de vulnerabilidade social. Nós vamos entender como funciona esse desconto, quem tem direito, como pode solicitar e, principalmente, como a Defensoria Pública pode ajudar nesse processo. Para falar sobre o tema, nós vamos conversar com a Defensora Pública Beatriz Fernandes. Seja bem-vinda, defensora. Obrigada. O que a tarifa social de água e esgoto o que é a tarifa, né? E por que ela é tão importante para as famílias em situação de vulnerabilidade? Olá, querido ouvinte, tudo bem? Hoje a gente vai falar então sobre essa tarifa, essa redução da tarifa, a chamada tarifa social. Ela consiste, como você mencionou, falou pra gente aí há pouco, numa redução na conta de água e esgoto das pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Não deixa de ser uma economia financeira e também um reconhecimento de que essas pessoas merecem uma atenção especial na hora de custear a tarifa delas. Uhum. E como a senhora avalia a aplicação desse benefício hoje em Roraima? Então, aqui em Roraima a gente já tinha esse benefício concedido pela CAER, mas no ano passado, finalzinho de 2024, entrou em vigor uma lei que veio trazendo expressamente esse direito, regulamentando quais são os requisitos para a aplicação dele. E, enfim, aqui em Roraima já existia esse reconhecimento, mas agora, uma vez transformado em lei, nessa recente lei, a gente pode afirmar que tem um pouco mais de, digamos assim, coercitividade na observância dessa garantia. Ou seja, o que eu quero dizer, se não for observado, a gente tem como acionar o judiciário, no caso de a concessionária não garantir esse direito às famílias em situação de vulnerabilidade. É a Lei 14.898 de 2024, né? Exatamente. Quais são os principais direitos assegurados por essa lei? Então, essa lei traz o direito à tarifa social, que consiste nessa redução na tarifa mensal de água. É uma redução completa? Não, é uma redução. A família que está enquadrada, que atende os requisitos, vai pagar 50% apenas da conta. Agora sim, o que é importante dizer, não é um consumo, digamos assim, desmedido. Tem um limite, uma limitação. Esse desconto de 50%, ele atinge apenas a primeira faixa, ou seja, até 15 metros cúbicos de consumo. Se a família, por acaso, pontualmente ou tiver um hábito de consumir mais do que 15 metros cúbicos de consumo mensal, ela vai pagar apenas a primeira faixa com desconto de 50% e as faixas seguintes serão cobradas na tarifa normal. Então, veja bem, não é para gastar muito desenfreadamente. É um consumo até 15 metros cúbicos, que é bastante razoável para a realidade de uma família. Até porque a gente tem que preservar a água, né? Claro. E quais são os critérios para que uma família possa ter acesso à tarifa social? São 2 critérios cumulativos que a lei prevê. O primeiro deles é o seguinte: a gente tem que ver qual é a renda per capita dessa família, per capita por pessoa. E essa renda per capita, fazendo o cálculo de tudo que todos recebem, somando esses valores, não pode dar mais do que aproximadamente R$ 759 por pessoa. Então, vamos lá. Somando o valor do que todo mundo recebe, dividindo pelo número de membros, esse valor por membro não pode dar mais do que 750 aproximadamente. Além disso, tem outro requisito. A família tem que ser cadastrada no CAD único, ou algum membro da família tem que receber o chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é aquele benefício garantido à pessoa idosa ou à pessoa com deficiência. Então, recapitulando, são 2 requisitos cumulativos. Primeiro, a renda não pode ultrapassar R$ 750 por pessoa, por membro da família. E, além disso, a pessoa tem que ser cadastrada no CAD único ou receber o BPC. Exatamente. E o que a pessoa deve fazer se ela atende aos critérios, mas não está recebendo o desconto na conta de água? Num primeiro momento, a pessoa tem que buscar a concessionária, a CAER, porque é feito esse cadastramento das famílias junto à CAER de forma administrativa.
por meio da internet. No site deles é bastante intuitivo. Há um espaço lá para que sejam enviados os documentos solicitados. Então, se a pessoa ainda não está recebendo, se ela enxerga que tem direito e não está recebendo, primeiramente ela tem que procurar a CAER para tentar resolver isso de forma administrativa. Uhum. E a senhora pode falar quais os documentos necessários para solicitar? Claro. Basicamente, são poucos documentos. É o documento de identificação do responsável pela unidade, pela casa, e comprovar o atendimento dos requisitos. Ou seja, a pessoa tem que comprovar que está cadastrada no CadÚnico, ou que recebe o BPC, o benefício de prestação continuada, ou então apresentar o extrato de pagamento do benefício que o INSS emite. Uhum. E como a Defensoria Pública pode ajudar as pessoas a acessar esse direito? Bom, a gente pode ajudar de duas formas. Primeiramente, instruindo as pessoas, analisando os documentos, analisando a realidade daquela família para verificar se aquela família vai ter direito. Num segundo momento, identificado que a família tem direito, se porventura a pessoa buscou a CAER e não conseguiu, de alguma maneira, o reconhecimento desse direito, a Defensoria pode ajudar, auxiliar, seja extrajudicialmente, enviando uma requisição à CAER, um ofício, algo do tipo, ou então, mesmo se essa tentativa extrajudicial que a Defensoria fizer não tiver êxito, a gente pode até acionar o judiciário. Uhum. Isso no caso de uma negativa, né? No caso de uma negativa, mas também a Defensoria tentaria primeiro a via administrativa. Uhum. E como é feito o atendimento das pessoas que procuram a Defensoria com esse tipo de demanda? Bom, o atendimento feito da forma tradicional. Não há nenhuma grande especificidade. A pessoa deve fazer o agendamento nos nossos telefones, a gente até vai informar aqui no final. Levar os documentos necessários para a gente ver se há um enquadramento nos requisitos da lei. E, uma vez verificado, a gente vai tomar as medidas administrativas ou judiciais, se forem necessárias. E a senhora acredita que a população roraimense conhece esse direito? Infelizmente, não. Nossa realidade mostra que não. Essa lei é bastante recente, esse direito já existia aqui em Roraima, como eu disse antes, mas mesmo assim, infelizmente, muita gente ainda não tem noção dessa grande economia que pode fazer. Então, por isso que a gente está aqui também difundindo, para que todos tenham conhecimento, porque direito a gente tem que correr atrás dele. Uhum. E falando de conseguir os direitos, quais são os principais obstáculos enfrentados pelas famílias que tentam acessar a tarifa social? Eu acho que o grande primeiro obstáculo a gente acabou de responder agora, que é primeiro o conhecimento. Né? As pessoas não têm consciência que tem esse direito. Então, é o grande primeiro obstáculo. E depois, em segundo lugar, realmente compreender o que a lei diz, né? Quais são os requisitos? Então, até por existir existe uma acumulação de requisitos e, ao mesmo tempo, uma alternatividade, né? Porque você tem que somar dois requisitos, mas um é alternativo ou um ou outro. Então, as pessoas podem ficar um pouquinho confusas. Mas a Defensoria está aqui justamente para esclarecer, conhecer a realidade das famílias e esclarecer se elas têm direito ou não. E a senhora tem como avaliar o impacto da tarifa social na vida das famílias de baixa renda? Bom, essa avaliação é um pouco complicada, a lei é nova, mas eu acredito que tem um impacto bastante positivo, seja na questão da economia financeira, seja na questão da conscientização também, porque existe uma limitação de gasto, né, para que a família faça jus a esse benefício. E claro, também, como a gente já falou ali no comecinho da entrevista, um certo reconhecimento da situação de vulnerabilidade das pessoas, da situação de vulnerabilidade que as pessoas vivem e um certo tratamento diferenciado como elas merecem. A gente tem informação aqui de dados do governo federal que mais de 24 milhões de famílias estão cadastradas no CadÚnico, né? O acesso à água e ao esgoto tratados impacta diretamente na saúde pública, reduzindo doenças, melhorando a higiene e promovendo mais bem-estar. Com a tarifa social, as famílias conseguem manter esse serviço essencial ativo, mesmo em momentos de maior dificuldade financeira. Sim. E para quem está interessado, né, em procurar o direito ao benefício, mas ainda não teve oportunidade, vai primeiro na concessionária ou vai direto na Defensoria? Depende. Se a pessoa conseguir identificar que tem direito, facilmente ela pode buscar diretamente a concessionária, ou então, até se ela está na dúvida, junte os documentos, envie, eles vão fazer essa avaliação. E aí, uma vez concedido ou não o direito, se a pessoa ainda tiver necessidade de esclarecimentos, pode procurar a Defensoria Pública. E as pessoas interessadas em procurar a Defensoria, elas podem agendar o atendimento no nosso DIVA, né, que é o 21 21 0264.
No site defensoria.rr.df.br também tem algumas informações. E também na sede civil, né, doutora? Exatamente. Pode nos buscar lá na sede civil. A gente trabalha mediante agendamento, melhor dizendo. Então, ou entre em contato pelo nosso Diva, ou dá um pulinho lá na sede civil, no centro, que a gente com certeza vai fazer um agendamento e te auxiliar nessa situação. Tá certo. Muito obrigada, doutora, pelas informações. Imagina. Obrigada a vocês. Nós vamos terminando agora essa entrevista de hoje e eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Se você gostou, compartilha com os amigos, pega mais informações do nosso site, não esquece de marcar a Defensoria nas redes sociais. Eu sou Gislaine Teixeira e conto com a sua companhia no próximo programa. Até lá!